Muito bom dia, galera. Hora do café da manhã. Hoje eu quero falar um pouquinho, quero analisar junto, que algumas coisas me intrigam às vezes. Quando uma palavra vira moda, uma expressão vira moda, você pode ver que a grande maioria, muito bom dia, Rodrigo, a grande maioria não sabe explicar a palavra que usa. Eu fiz aqui a pergunta: o que é um fascista? Se eu mudasse a pergunta e perguntaria assim: quem é fascista? Eu tenho certeza absoluta que viria uma enxurrada de sugestões de pessoas que rotulam os outros de fascista. Eu fui no dicionário. Aí ele diz: bom dia, Jasmine. Diz aqui: o fascismo foi um regime e movimento político na Itália que tinha por emblema os fasces, e terminou após a Segunda Grande Guerra, depois de vários incidentes, num dos quais foi morto seu chefe Mussolini. E aí tem, isso é a história. A explicação política seria, a definição política seria tendência para o excesso de autoritarismo ou para o controle ditatorial. Aí vamos no Wikipedia analisar alguns aspectos. Aqui a Wikipedia diz: fascismo é uma forma de radicalismo político autoritário nacionalista. E daí ele fala de novo da Europa e para iniciar uma revolução, organizar a nação em princípios fascistas, hostis e todas as vertentes do marxismo, desde o comunismo totalitário ao socialismo democrático. Os movimentos fascistas compartilharam certas características comuns, inclusive a veneração ao Estado, a devoção a um líder forte e uma ênfase em ultranacionalismo e etnocentrismo e militarismo. O fascismo vê a violência política, a guerra e o imperialismo como meios para alcançar o rejuvenescimento nacional e afirma que as nações e raças consideradas superiores devem obter espaço deslocando ou eliminando aqueles que são considerados fracas ou inferiores, como no caso da prática fascista modelado pelo nazismo. Vamos lá. Isso assim, primeiro essa seria a definição. Aí eu quero analisar mais algumas coisas, depois falar a minha posição sobre algumas coisas, até que história, primeiro, não quero me aprofundar mesmo, não quero me aprofundar historicamente, quero fazer com que seja uma coisa assim, generalizada, para a gente entender um pouquinho mais generalizado. Diz aqui também uma coisa que certamente já ouviu falar, que é o neofascismo. O neofascismo é a sua forma mais tradicional, reapareceu nas décadas de 80 e 90 do século XX sob o nome fascismo, movimento neonazista. Em suas formas mais marginais, reproduz uma estética retrô e atitudes similares à violência juvenil. Desde o final do século XX, aumentaram as chances eleitorais dos partidos que baseiam suas propostas políticas em distintas ofertas de dureza contra a imigração e a favor de uma manutenção da personalidade nacional. Primeiramente, sobre a imigração, só um parênteses.
eu, como imigrante, eu jamais poderia, de um lado, eu posso falar a respeito que eu sei que significa imigração, embora que posso dizer que em geral, o brasileiro, principalmente na época que eu cheguei aqui, ele é muito receptivo. Ele é como não teve, quando eu cheguei em 88, não teve, muito pouca gente teve a oportunidade de viajar. Então, quando veio um estrangeiro para cá, isso, de certa forma, possibilitou um intercâmbio cultural. Então, as pessoas tinham muitas perguntas. Como é que é lá fora? E eu era considerado maluco. Como é que você sai de um país que é considerado paraíso? E eu cheguei aqui que tinha 80% de inflação. Bom dia, Filomena. E então é uma coisa interessante que, agora, politicamente, eu posso dizer, politicamente que eu digo assim, em termos de organização, como é que eu vou dizer, burocraticamente, o Brasil não é um país muito receptivo. Primeira coisa, para você ter uma ideia, o Brasil, por exemplo, ele diz que se você é brasileiro, você pode ter uma dupla nacionalidade. Se eu, como sou suíço, quisesse adquirir a nacionalidade brasileira, ou seja, me naturalizar, eu teria que abrir a mão no passaporte. Isso é uma coisa totalmente ilógica. Se um brasileiro pode ter uma dupla nacionalidade, por que eu não posso ter uma dupla nacionalidade sendo estrangeiro? Então, sabe, tem umas coisas assim. Agora, quando a gente vê a imigração de massas, que quando você manda uma multidão para um país, isso complica, porque essa multidão ela precisa ser abraçada, e mais ainda quando vem de culturas totalmente diferentes, e muitas das vezes não estão dispostos a se adaptar. Por exemplo, se uma mulher quiser usar um fio dental num país radical árabe, ela vai ter conflito. Talvez vai até sofrer agressão física, porque são mais radicais. Agora, do mesmo jeito, se uma pessoa quiser usar burca e vai numa cultura totalmente diferente, eu acho que é questionável também, sabe? Eu cheguei aqui no Brasil, várias coisas da cultura eu não compreendo, não aceito, não é que não aceito, não acho legal. No entanto, a maioria diz até que eu sou o suíço mais brasileiro que conhece, ou seja, me adaptei à língua, isso é um outro aspecto também. Para você se adaptar bem, você tem que falar bem a língua. E muitas pessoas, tem pessoas que vivem 10, 20 anos no outro país e não aprenderam o idioma. Então, e a gente está. Então, tem uma resistência a esse tipo de imigração que é usado, que pode ser usado, inclusive, como arma. Você manda, você enfraquece, porque é provado que mandaram muitos homens que vieram de lugares que tinha guerra para países europeus. E eu tenho uma amiga minha brasileira lá, até quero fazer uma entrevista com ela depois, até tá meio adormecida essa ideia, mas ela já falou que ia fazer. Ela falou, depois dessa imigração de massa, a Alemanha está menos segura. Ela se sente menos segura em algumas áreas. E aí você vê que isso cria uma resistência nacional dentro da Alemanha, e chamar isso de neofascismo, de se opor a essa imigração irresponsável que a Merkel tolerou, no mínimo questionável. Imagina que você
E a gente está falando de quantidade enorme. Imagina que você, de uma hora para outra, aqui no Rio, você tem 6 milhões de habitantes. Então, de repente, você recebe 400 mil imigrantes árabes de uma hora para outra. Você tem que empregar as pessoas que não falam a língua, você tem que dar curso de língua. Então, socialmente, representa um fato complicador. Rotular todas essas pessoas que querem discutir esse assunto de fascista é complicado. Então, isso para o neofascismo e que diz sobre esse movimento. Aí tem aqui, fascismo de esquerda, o conceito tal como utilizado originalmente por Jürgen Habermas, designava os movimentos terroristas de extrema esquerda aos anos 60. Aí hoje está sendo, diz aqui que é sendo usado pejorativamente. Cara, não acho que seja problemático um árabe querer viver num outro país que está disposto a se adaptar. Tem muitos árabes, tem muitos muçulmanos que estão perfeitamente adaptados na Alemanha e que aprenderam a respeitar os costumes. Mas quando você acha que você tem que importar o teu costume ao país, por exemplo, vamos supor, eu sou suíço. O 1º de agosto é o Dia Nacional da Suíça. Bom dia, Keila. Então, eu pego, na Suíça tem costume de soltar fogos no dia 1º de agosto. Então, imagina que eu solto fogos aqui da minha janela 1º de agosto. As pessoas vão falar assim, pô, tu tá me perturbando. Ah, mas eu sou suíço, é o Dia Nacional. A pessoa vai dizer com direito, foda-se teu Dia Nacional, foda-se. Enfia esse rojal no rabo, cara. Eu não quero saber se você quer comemorar o teu Dia Nacional, sabe? Porra, vai para a Suíça então, vai comemorar lá. E aí uma coisa interessante, que principalmente, e essa parte que eu quero abordar, fascista como um insulto. Após a derrota das potências do eixo na Segunda Guerra Mundial, o termo fascista tem sido usado como pejorativo, muitas vezes referindo-se à grande variação de movimentos de todo o espectro político. George Orwell descreveu em 1944 a palavra fascismo é quase inteiramente sem sentido. Quase qualquer inglês aceitaria valentão como um sinônimo de fascista. Richard Griffiths argumentou em 2005 que o fascismo é a palavra mais usada e mal mais usada dos nossos tempos. Fascista é, às vezes, aplicado a organizações de pós-guerras e formas de pensar que os acadêmicos mais comumente definem como neofascista. Então, hoje, vamos lá. Então, isso foi uma introdução histórica um pouquinho. Então, o que o fascismo, como eu estou muito com George Orwell, é uma palavra vazia, um rótulo que se atribui a pessoas que você quer calar. Quando você não, já falei em outros momentos, quando não tem argumento, sobram xingamentos e rótulos. Uma das figuras, e olha só, vamos antes que desce aquela cortina negra e as pessoas se armam toda, eu não defendo Bolsonaro. Eu não votaria no Bolsonaro e, para mim, se você quer combater o Bolsonaro, pare de falar tanto dele, sabe? Eu vou usar ele como exemplo, porque a maioria não consegue ouvir uma entrevista ou um discurso dele na íntegra. Eu vejo que pegam algumas partes das falas dele
que são muitas das vezes tirados do contexto para justificar todos esses rótulos que atribuem a ele. É o seguinte, primeiramente, cara, se você quer, e isso vale também para direito, que, por exemplo, que teve a figura da inimiga pública da Dilma. Então, cara, se você quer entender e combater ou desarmar as ideias de alguém, você precisa prestar atenção naquilo que fala integralmente. Eu tenho, por exemplo, o cara que me atende no chat, às vezes eu falo com ele. Aí eu pergunto assim, vem cá, me diz o que exatamente o Bolsonaro falou que eu tornaria um fascista? Aí ele repete aquela frase que todo mundo repete. Ele tem frases, olha, primeiramente, eu não vou absorver, ele tem várias falas extremamente infelizes, extremamente radicais, aquela, por exemplo, do Ustra no Congresso. Então, esse ódio, essa concentração de ódio que ele atraiu em cima dele, não é à toa, tá? Agora, é preciso saber também que algumas falas dele foram tiradas do contexto em que ele falou, eu posso ver uma entrevista e analisar aquilo que ele fala. Como eu posso ver uma entrevista e analisar aquilo que o Lula fala? E são duas figuras que não me agradam e que, de certa forma, são feitos, são simbolismos que são usados, tanto pela esquerda e pela direita. Então, primeiramente, tem um movimento, o Antifa, que é o movimento antifascismo. Cara, novamente, a gente precisa lembrar aqui qual exatamente é a definição de fascismo. A internet está aqui. Espera aí. Para relembrar, que eu falei no início, eu fechei a página e estou buscando a página aqui de novo. Fascismo. Ai, putz. Fascismo. Esse que é o problema quando faz ao vivo. Ah, tá aqui, ó. Tendência para o excesso de autoritarismo e para o controle ditorial. Você pode observar uma coisa. Quando eu rotulo você de qualquer coisa, eu, por exemplo, eu usava a expressão feminazi, não uso mais justamente por causa desse motivo. Quando eu rotulo você de alguma coisa, eu indiretamente estou te dizendo que eu sou moralmente superior. Então, em nome da minha superioridade moral, eu consigo te dar e atribuir um rótulo. E o que a gente pode ver hoje, que alguns movimentos que se dizem ou que são vistos como justiceiros sociais, eles, em nome de uma autoridade superior, eles te colocam um rótulo que vise te intimar, que quando alguém me chama de fascista, por exemplo, imediatamente, a maioria, pelo menos, recua ou ataca. Quando você recua ou ataca, você faz com que a pessoa recua ou ataca, você conseguiu alcançar teu objetivo. Qual é o teu objetivo? Desviar o foco da discussão.
Você pode ver, quando você estiver debatendo alguma coisa com alguém e a pessoa não tem argumento, ao invés de ela botar a viola no saco e resignar humildemente e dizer assim, olha, realmente teu argumento faz sentido e eu não tenho nenhum contra-argumento, a pessoa usa um rótulo, ataca a pessoa porque você não sabe nada, porque você é sempre radical, porque não sei o quê. E uma coisa que é interessante, que eu escutei outro dia, se você tiver um conflito para resolver com alguém, seja amigo, pai, cônjuge, nunca começa a frase com você. Sempre começa com eu. Eu me sinto assim se você fizer tal coisa. Então, é muito interessante essa dica. E, então, você pode observar que aquilo que é o rótulo serve para te distrair. Sabe o quê? É mais ou menos o seguinte, imagina um cachorro que tá mastigando o osso. Você fala assim, pô, peraí, eu quero que o cachorro largue esse osso. Aí você joga uma bola. Aí o cachorro vai correndo atrás da bola. É mais ou menos isso que as pessoas fazem quando começam a te rotular. Isso serve para qualquer coisa. Então, em nome dessa superioridade moral e pousando de defensor das minorias, a gente pode ver que eles, uma minoria, quer tomar o poder sobre uma maioria. O que a gente precisa fazer, e essa é a minha opinião, você precisa, e esse é o motivo também por que eu estou escrevendo o livro, a minha ideia, meu idealismo, minha motivação que tem por trás desse livro é fortalecer o indivíduo. Você tirar o foco daquilo que você considera ofensivo e ver por que eu considero isso ofensivo. E de fato foi ofensivo ou é apenas a minha interpretação? Então, quando uma palavra é usada com tanta frequência, ela cai no vazio. Por exemplo, qualquer outro exemplo, já falei outro dia que a gente precisa tornar a nossa língua mais precisa de novo, porque ela está muito, sabe, está muito enevoado, muita gente não sabe mais o que fala. Por exemplo, na lei existe a palavra, quem me falou isso, se eu tiver, como eu não sou advogado, eu peguei essa informação, se eu estiver divulgando alguma coisa que não está 100% correto, por favor, venham me corrijam. Mas parece que não tem mais... tudo virou estupro agora. Não tem mais... Como que é outra palavra? Acho que é assédio. Assédio é tudo visto como estupro. Quando você banaliza, uma palavra como estupro... Por exemplo, se eu falei uma gracinha para você no meio da rua e você diz que eu te estuprei mentalmente, você está tirando a gravidade daquilo que é realmente um estupro, que é você receber uma penetração à força, sabe? Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer para a reflexão hoje. Vamos nos aprofundar, pensa, pesquisa aquilo que fala. Se você fala, me explica o que é o fascismo, estudo essa palavra, se você quer usar o rótulo,
pelo menos estuda profundamente para você poder explicar por que você quer atribuir um rótulo a determinada pessoa. E para finalizar, só uma coisa sobre o Bolsonaro. A esquerda escolheu ele como símbolo de combate do extremismo. Uma coisa que eles não percebem, cara, parece que não aprenderam nada com a eleição do Trump. Muitas pessoas vão vão votar no cara de pirraça, se vocês continuarem dessa forma. Eu acredito que ele não tem a chance, mas se continuarem a provocar, vocês estão criando um monstro. Cara, se você deixa ele para lá e não falar nele o tempo inteiro, você mesmo está dando ibope para ele, sabe? Se você não gosta do cara, é engraçado, sabe, esse double standard. Aqui no... Deu uma queda aqui, bom, voltei. Esse double standard que tem na esquerda, por exemplo, que por um lado fala que... perdi o fio da meada. Bom, esqueci. De qualquer maneira, que essa queda me tirou a concentração. Então é o seguinte, cara. Você quer rotular uma pessoa de qualquer coisa, saiba que está falando. Pesquisa e explica. Porque um rótulo somente, cara, ele fala muito mais sobre você do que sobre outro. E a mesma coisa, isso para finalizar mesmo, que já está bem longo. Pensa bem. Eu quero que você faça alguma coisa que você não está afim de fazer. E aí eu digo para você, você é egoísta. Pensa bem, quem é o verdadeiro egoísta aqui? Eu que não aceito a tua escolha e quero que faça aquilo que eu estou afim de fazer, que eu estou afim que você faça, ou você que apenas quer fazer uma coisa que é prazeroso para você. E a mesma coisa, se eu te atacar como fascista, ou qualquer outro rótulo, porque você se recusa a compartilhar a minha ideia, quem está sendo o verdadeiro fascista? Eu que não aceito que você tenha uma outra opinião e te coloco um rótulo para tentar te dissuadir dessa opinião? Ou você que apenas quer ter o direito de criticar ou de manter tua opinião? Fica aí a dica. Muita coisa para falar sobre esse assunto e eu acho que é preciso aprofundar essa discussão, até para desarmar de uma vez para todos esses rótulos. E uma coisa para finalizar, Rodrigo, não é verdade. Ponto de vista. Você... Não existe a verdade. Tudo é uma questão de ponto de vista que é vista de um único ponto. E esse é o meu ponto de vista. Mas a gente precisa tomar cautela com a verdade. Então, valeu, gente. Bom domingo. Grande abraço.